Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Afinal de contas, eu não sei em que horário que você vai estar nos assistindo, mas de antemão eu já te deixo muito obrigado por você estar conosco. Saiba que a tua companhia pra gente ela é importantíssima, imprescindível. E essa sua companhia que nos dá a liderança quando se fala em comunicação online e web jornalismo no estado de Rondônia. Quando você acessa o portal Rondônia ao vivo, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, você sabe, né? É fato, aconteceu, não é mentira. Está lá no Rondônia ao vivo. Aqui não tem fake news não, meu amigo. Só colocamos o que de fato está acontecendo. Então, muito obrigado pela tua companhia, pela tua confiança no nosso trabalho. E é claro, te faço mais uma vez aquele convite. Continua acessando nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Deixa lá a tua crítica, deixa lá o teu like ou o teu dislike, mas participa, interage com a gente. Mas principalmente, deixa a tua sugestão de pauta. Isso aí para nós, olha, é importantíssimo. Sabe por quê? É com a tua sugestão de pauta que nós conseguimos fazer esse jornalismo muito mais próximo de você, da sua comunidade, atendendo aos teus anseios e fazendo, é claro, o dever do jornalismo, que é, de fato, ter um lado social, que é justamente te ajudar a resolver esses problemas, que te deixa aí, como diz o outro, de cabelos em pé. Mas manda pra gente aí tua sugestão de pauta, aquele buraco na tua rua, aquela falta de capina naquele terreno que está abandonado, isso serve para criar rato, barata e problemas para você. Naquela casa abandonada, que tem uma piscina enorme, que quando chove enche, fica ali um caldeirão não, fica uma piscina para o pessoal, para o mosquito da dengue, tá bom? Continua com a gente que a gente ama estar com você. Pessoal, e hoje aqui no Conexão Rondônia ao vivo, o assunto é sobre uma doença, epilepsia. Essa doença que a gente praticamente é desconhecida, eu pelo menos quase não ouvi falar. Ouvia falar, mas não tinha assim, um pouco de profundidade, o que é essa doença. E aqui em Porto Velho nós temos uma associação, a Associação Ana Fonseca de Epilepsia, é referência nacional, vai fazer 15 anos, e é essa associação que lida diretamente com as pessoas que sofrem de epilepsia. E para falar sobre esse trabalho bonito, lindo, que tem que ser abraçado pela nossa sociedade, eu estou aqui com a doutora Rosária Novaes, que está à frente da associação e veio aqui para conversar conosco. Explicar também o que é epilepsia e como você, se conhece alguém, pode indicar para a associação. Vamos conversar com ela? Doutora Rosária Novaes, muito bem-vinda ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos da Rondônia ao Vivo, a todas, a todos que estejam assistindo esse programa agora. É muito prazer estar hoje aqui com você. E finalmente eu fui lembrada e fui convidada. É um prazer e uma honra muito grande. Não, mas a senhora vai ser lembrada mais vezes agora, hein? Eu vou fazer questão de lembrar. Com certeza. Afinal de contas, doutora Rosária, esse é um assunto que a sociedade precisa discutir. Tem muita gente que sofre calada atrás das portas, não é? Com certeza. Com certeza. O bullying contra essas pessoas... Terrível, né? É terrível, né? E dentro da própria casa, com a própria família, né? Eles são pessoas que vivem eternamente nas sombras. Meu Deus do céu. Doutora Rosária Novaes, antes de nós começarmos, eu gostaria que a senhora se apresentasse para o meu internauta, e para a minha internauta. Quem é a doutora Rosária Novaes? Rosária Gonçalves Novaes, sou filha de Porto Velho. Né? Terminei a faculdade em 1985, Gama Filho, Rio de Janeiro, e retornei à minha cidade natal, nomeada defensora pública, em 1986, e aposentei em 2017 como defensora pública de classe especial. Mas a epilepsia foi um trabalho social que eu fiz por muitos anos, paralelo à minha função. Né? Eu gosto do trabalho social desde criança, né? Eu sempre fiz esse amparo às pessoas que precisam. Tá certo. Agora, como é que nasceu? Aí antes de a gente entrar na associação, eu queria só explicasse o que é uma epilepsia. A gente foi falar epilepsia, viu alguém ter uma crise, mas a gente, muitas vezes as pessoas não se aprofundam para saber o que significa, exceto quem sofre, exceto quem está diretamente com a pessoa que tem epilepsia. O que é epilepsia? Só sabe o que é epilepsia quem tem uma pessoa próxima, né? Que assiste essas crises, né? Não é qualquer convulsão que venha a ser a epilepsia.
A epilepsia é uma doença neurológica, né? Uhum. Não é uma doença mental, né? Então, a pessoa com epilepsia, ela tem crise. E essa crise é passageira. Se essa crise passar de 5 minutos, você pode chamar o SAMU. Você pode filmar essa crise para passar por um médico, né? Então, a crise é uma doença neurológica, é dos neurônios. Agora, a epilepsia, ela não tem idade para acontecer, não, né? Não tem idade, não tem cor, não tem classe social. Não, a epilepsia não tem idade. Hoje nós estamos aqui bem, né? Mas quando sair poderemos ter um acidente, bater a cabeça, o AVC, né? Todos podem no futuro ter a epilepsia. Gente, agora eu fico pensando o seguinte, doutora, a sociedade, só que está trabalhando direto com a sociedade, o preconceito ainda é muito grande com quem é epilético? Sim, o preconceito hoje é grande, né? Contra a pessoa com epilepsia. Não tem lei que ampare essas pessoas. Então foi por isso que a gente abraçou essa causa, né? Que a gente viu que eram umas pessoas totalmente nas sombras, né? Então, pessoas que costumamos dizer que são pessoas sem cidadania. Porque não existe cidadania nenhuma para uma pessoa que tem epilepsia. Uhum. Agora vamos falar, como é que nasceu a Associação Ana Fonseca de Epilepsia? Como é que foi essa ideia? Como é que foi o início dela? O início foi uma cunhada minha, Ana Fonseca de Epilepsia, Ana Fonseca de Matos Fonseca, né? Com epilepsia. Ela teve a primeira crise em sala de aula, era professora e foi mandada embora. Ela já faleceu, está com 5 anos. Ela era professora, normalista, e a família não conhecia a doença, né? Levou ela para o hospício, levou choque, foi abusada sexualmente muitas vezes. Ela nos contava a história. Então, por ela, a gente abraçou essa causa de defender essas pessoas com epilepsia. Foi assim que surgiu a Associação Ana Fonseca de Epilepsia. Aqui em Rondônia, vocês têm assim, um dado estatístico de quantas pessoas sofrem de epilepsia? Olha, os dados estatísticos hoje em Rondônia, 35 mil pessoas com epilepsia, de 35 a 36 mil para todo o estado. É muita gente que precisa de um apoio, de uma política pública para serem atendidos. E tem muita gente que não sabe também, né, doutora? Não. Muita gente não sabe. Não foi diagnosticado, digamos assim. Que tem epilepsia, porque a epilepsia tem vários casos de epilepsia. Não é só essa que a pessoa cai no chão e se debate, né? Nós temos uma crise de ausência, né? É aquela pessoa que sai do ar, né? Uma pessoa que sai do ar dirigindo um carro, provavelmente vai haver um acidente, né? Tem aqueles que piscam muito, que na escola primária já colocam logo o apelido de vagalume, né? A outra doença também é aquelas pessoas que vão andando e se balançam, levantam o braço, levantam a perna, né? Então são vários tipos de epilepsia diagnosticado hoje pela Organização Mundial de Saúde. Então pode se confundir o toque com um caso de epilepsia? Não. Não, né? A pessoa fica tremendo a perna o tempo inteiro. Esse de tremer a perna o tempo inteiro... Fica mexendo, né? Sim, também é um caso de epilepsia. Então, são vários tipos de epilepsia, né? Que tem esse diagnóstico. Qual que é a parte mais difícil para uma família que convive com alguém com epilepsia para detectar a doença, para saber que existe aquela doença, que a pessoa tem aquele problema? A parte mais difícil da família é, hoje, geralmente, a pessoa mais carente, né? É não ter o amparo do governo. Porque hoje ele procura um posto de saúde para ter aquele diagnóstico. O médico que vai consultar ele seria um especialista, um médico neurologista, só daqui a 3 anos. Nessa consulta vai estar disponível, né? Uhum. E a necessidade deles é a própria documentação que eles precisam para adquirirem qualquer tipo de benefício. Eles precisam de um laudo psicossocial, de um laudo neurológico diagnosticando
a doença, né? De um laudo psicossocial, né? Do CRAS, né? E da documentação dele também, pessoal, né? Porque sem esse tipo de documento, a gente não vai a lugar nenhum com essas pessoas. Então, essa é a dificuldade deles. A associação hoje, Ana Fonseca, ela tem quantas pessoas filiadas, associadas? Nós temos 27 voluntários, né? Uhum. E sócios nós temos 87. Vocês têm unidade fora daqui de Porto Velho? Não, não temos unidade fora. É só estadual mesmo. Estadual, né? Só estadual. Gente, quem estiver nos assistindo, quiser fazer perguntas para a doutora, por favor, fiquem à vontade, que isso é um assunto muito sério e que a gente precisa informar a população sobre a epilepsia. Doutora, agora, o quadro aqui em Porto Velho é no interior, como é que está? Pelas suas andanças, pelos seus conhecimentos? Sim, nós já realizamos palestra em todos os municípios de Porto Velho, né? Estamos nos distritos, nas comunidades. Sexta-feira passada estávamos na comunidade de São Carlos, né? Baixo Madeira. Né? Então, o interior todo, geral, não existe médico neurologista para diagnosticar essas pessoas. Às vezes, na instituição Ana Fonseca de epilepsia, nós temos 5, 7 municípios diferentes nos procurando. Aí a gente faz o que pode para resolver a situação dessas pessoas. Então, tipo assim, o grande problema hoje também é a falta de diagnóstico da epilepsia. Sim, é a falta de diagnóstico que eles não têm. Além de dificultar o tratamento, quais são os outros problemas ocasionados por essa falta de diagnóstico? Os problemas é que eles não podem chegar até a Previdência Social, né? Porque não é todos eles que têm direito a esse benefício previdenciário, né? Só tem direito ao benefício previdenciário aqueles com diagnóstico de uma epilepsia generalizada, uma epilepsia refratária. Quais os benefícios do INSS que são oferecidos para quem tem epilepsia? Tem até algumas publicações suas, né? É o benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Eles têm direito ao LOAS, têm direito ao passe livre, o municipal, o estadual, o federal. E esse passe livre a própria associação já providencia para eles, faz a encaminhada para que eles recebam com urgência esse passe livre. A associação, por exemplo, uma família que vem do interior com alguém que tem epilepsia, vocês têm alguma casa de apoio nesse sentido? Não, não temos casa de apoio. O interior, geralmente, eles vêm de ambulância. Né? A pessoa entra em contato com a gente faz o ofício à Secretaria Municipal de Saúde e a pessoa vem de ambulância, às vezes vem de ônibus, né? O município dá a passagem para elas. Aí a gente, com o diagnóstico deles, a gente já providencia o passe livre estadual para que ele não precise, na próxima consulta, estar usando um benefício do município. Doutora, quais são, assim, as consequências de ter epilepsia? Porque muitas vezes você vê numa família, sabe, como nós mencionamos no início, tem muitas pessoas que conseguem, que têm epilepsia, mas a família é que conhece melhor, que se aprofunda e que está ali próximo, né? Sim. Além disso, quais são as outras consequências da doença? As outras consequências da doença é você não ser aceito pela sociedade, né? O bullying contra eles, o bullying que já vem também de dentro de casa. Então, esse trabalho da gente é para desmistificar esse tipo de tratamento que eles recebem, levar o conhecimento da sociedade, o que é a doença, o que é a epilepsia, que hoje, nessa caminhada da gente, nós temos médicos que têm epilepsia, engenheiro que tem epilepsia, professor, né, e vários outros tipos de profissões que têm essa doença, são educados para o trabalho. Pela sua experiência, doutora Rosário, normalmente quando o marido descobre que a mulher tem epilepsia ou o filho tem epilepsia, o que acontece com essa família? Olha, para eles é um terror, né? Porque ninguém aceita, né? Geralmente a família mais pobre, essas famílias vulneráveis, eles procuram logo um tratamento médico, né? Mas as famílias mais de classe social, eles procuram
esconder a doença para que forma a população não conheça que o filho tem epilepsia, que o marido tem a epilepsia, né? Já ocorreu com um amigo meu, né, advogado com epilepsia, né? Já aconteceu um casamento numa igreja da noiva dar a crise na hora do altar, né? A sorte é que tinha uma pessoa que tinha conversado comigo anteriormente, igual você, Ivan, e eu expliquei o que era a doença e ela socorreu a noiva e, graças a Deus, o casamento aconteceu, né? O noivo não desistiu da doença, mas na hora que a noiva teve a crise no altar, todo mundo correu com medo, né? Achando que era o demônio ali no altar da igreja. A senhora tocou num ponto que eu acho muito interessante a gente falar. Numa crise de epilepsia, tem aquelas coisas que falam assim, porque a pessoa vai enrolar a língua, porque é o demônio, é coisa ruim, é coisa de espírito. Isso é um problema no tratamento? Isso é um mito. Engolir a língua é um mito. Nunca ninguém morreu porque engoliu a língua. A língua é um músculo, ela encolhe e com o passar da crise ela volta. Nunca se deve colocar nem um dedo, nem um objeto na boca da pessoa, porque ela pode morrer e morder o seu dedo também. Porque os animais também têm crise de epilepsia. Você colocaria o dedo na boca de um gato, de um cachorro? Ninguém faz esse tipo. Né? Então, é um mito. E tem vários mitos sobre a epilepsia, não é só esse de engolir a língua. Né? Então, eles dizem que a epilepsia é um demônio, a epilepsia é uma praga, a epilepsia é o castigo de Deus. Não é nada disso, porque nós tivemos muitas personalidades que já faleceram e que tinham epilepsia, Dom Pedro I, Joana d'Arc, né, Einstein. Quer dizer, são pessoas que tiveram epilepsia e eram gênios, né? Então, podem ser gênios também. Pelo que a senhora sabe, assim, o que a ciência já descobriu até hoje, qual que é a principal causa ou as causas da epilepsia? A principal delas, a principal causa da epilepsia, o que mais acontece com essas pessoas é o atraso no parto, né? A mãe vai para o hospital uma vez, vai a segunda vez, vai a terceira vez e vai faltando oxigênio no cérebro dessa criança e ela vem a ser no futuro uma criança com epilepsia, né? Então, o maior índice, 70% dos casos de epilepsia vem do atraso do parto. Então, a dica é que para as mães novas, né, as mães que estão grávidas, esperando o bebê, não aguente 2 dores nem 3 dores, né? Tenha logo o seu bebê, né, para que não possa, no futuro, você ter um filho, uma criança em casa com epilepsia, que isso aí a gente não se deseja para ninguém. Tá certo, doutora Rosário. A Luzia Lu, minha advogada, está falando aqui. Obrigado, Luzia. Obrigada, Luzia. A senhora falou sobre a questão do parto. É possível a epilepsia ser uma doença hereditária? Sim, 1%, né? Quando os pais têm epilepsia, 1%, né? Né? Diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde, pode haver 1% hereditário, mas é muito pouco, muito pouco. A epilepsia ela pode vir combinada com outros problemas de saúde? Sim. Geralmente a epilepsia ela está paralelo ao autismo, né? Pessoa com epilepsia às vezes tem 1 grau de autismo, geralmente é assim. Com outra doença, né? Agora, drogas e bebida, eles estimulam? A droga e a bebida também estimulam a epilepsia, né? E para quem tem epilepsia, né, que também usa a bebida e a droga, ele vem ter mais crise, né, do que o normal. Na Europa, quando você entra numa boate, tem escrito, né? Pessoa com epilepsia não pode usar muitas luzes, não pode beber, né? Aí, se você insiste, tá no meio dessas luzes e usar a bebida, a crise vem em consequência. Gente, a senhora falou nos bastidores, antes de nós começarmos a entrevista, que muitas vezes a enxaqueca pode ser uma crise de epilepsia, Sim, né? A enxaqueca é uma delas também. Como eu te falei, são 40 tipos de epilepsia. 40? É. Muitos tipos de epilepsia. O tratamento é feito com base em quê? Medicação só? A medicação.
né? Tem algum tipo de operação, cirurgia? Tem 20% dos casos são cirúrgicos, né? Aqui em Rondônia, através da associação, a gente já conseguiu encaminhar pelo TFD 11 pacientes para fazer cirurgia. E hoje eles estão bons, já casaram, têm emprego, carteira assinada. Graças a Deus conseguimos isso aí. E vamos conseguir mais, porque esse trabalho a gente nunca vai pretender parar. Com sempre certeza. continuar. Com certeza. Agora, doutora, eu volto a essa questão da família pelo seguinte, que eu vi muitas vezes que quando uma criança nasce com microcefalia, os maridos vão embora, os companheiros vão embora. Acontece muito quando a família descobre que tem um filho epilético? Não, com a epilepsia não. A epilepsia é diferente, a família Ciúme. geralmente esconde, né? Ela esconde, né? Já é de classe alta, é normal esconder, né? Porque eles têm condições de ir a um médico particular, comprar as melhores medicações, né? Mas caras. eles não abandonam, não, os filhos não. São caras a medicação? Sim, a medicação são caras. Em alguns lugares do Brasil, como a senhora havia mencionado, a epilepsia ainda é tratada como algo, é o demônio, tem que isolar a pessoa. Não é em alguns lugares do Brasil que é tratado assim, é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Eu tive em Machadinho, recente, início do ano. Aí eu fui numa padaria comprar o pão e levei esse material que está com você, Ivan. E tinha uma pessoa lá para comprar o pão, eu falei com o dono da padaria, ele sabe que ele disse para mim, a senhora não fale comigo porque a senhora faz parte do demônio. Quem mexe com epilepsia é do demônio. Meu Deus do céu, doutor. Isso tem até hoje, tem religiões que até hoje tratam como se fosse demônio. Meu Deus. Tem religiões que colocam a pessoa para dar aquela entrevista, aquele depoimento, como se a religião tivesse curado aquela pessoa de epilepsia. Mas não cura. A epilepsia é uma doença neurológica que precisa ser tratada. Agora, esse preconceito religioso em relação à epilepsia, eu queria que você reforçasse isso, como isso tem atrapalhado, dificultado a vida de muita gente? Porque hoje a maior parte da nossa população não é católica, né? Então, realmente, eles tratam a epilepsia de maneira diferente, né? Do que um diagnóstico médico, do que um médico neurologista, né? O tratamento deles é à base de orações, né? E, realmente, eu não sei dizer se a fé deles podem curar, né? Aí nós iríamos caminhar para o lado da fé. E eu estou falando da parte neurológica, aí a fé, não sei dizer. Tá certo. Doutor, o que fazer então quando a pessoa topar com alguém que está tendo um ataque epilético? O que a senhora aconselha? Sim, qual a orientação? A pessoa que tem um ataque epilético, ele pode bater a cabeça. Então, você tem que, de imediato, colocar alguma coisa embaixo da cabeça para proteger, ou as duas mãos. Colocar a pessoa de lado, né? Porque geralmente a pessoa que está em crise, né, ela pode morrer afogada porque ela solta aquela baba. Certo. Né? Então, é esses primeiros passos que a gente pode fazer para socorrer uma pessoa dessa. Nada mais é do que um exercício de cidadania, né? A gente fazer esse atendimento. Porque a crise é questão de segundos, né? E logo a pessoa volta assim. Tá certo. Doutor, o que é esse guia completo do BPC? O guia completo do BPC é um livro que eu escrevi agora recente, né? Recebi agora, que vai ser lançado em maio, né? Dia 29 de maio na livraria Leitura do Shopping, às 18 horas, né? E dia 30 de maio, sexta-feira, no auditório do Ministério Público, com uma palestra, né? Apresentada pelo Dr. Edmilson Fonseca, procurador de Justiça. Esse guia completo do BPC é uma instrução, né? Para as pessoas que precisam, né, desse benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Interessante, hein? O guia, como é que a pessoa faz para adquirir o guia? O guia vai ser ficado
na Livraria Leitura, né? À disposição, e no auditório do Ministério Público, dia 30. Tá certo. Esse aqui, benefício da prestação continuada para pessoas com epilepsia causadoras de deficiência. Esse daí ele é específico mesmo, né, para pessoa com epilepsia, né? Aquele caso das epilepsias refratárias, de epilepsia daquele diagnóstico longo, né, expedido pelo médico, né? Dessas pessoas que precisam daqueles laudo biopsicossocial, biopsicológico, né? Então, é para esse tipo de pessoa, as orientações de como ele adquirir esse benefício e o tratamento que ele pode ter. E as orientações, tudo consta nesse livro. Tem muito material, hein? E essa cartilha informativa sobre benefício de prestação continuada para idosos e para pessoas com deficiência, PCD. Essa cartilha aí eu escrevi ela em 2021, com a minha caminhada, né? E eu vi que as pessoas tinham muito dúvidas, né? Hoje, quando você chega numa comunidade, né, a pessoa não sabe como proceder para se adquirir um benefício, né? E com a inteligência artificial hoje está mais difícil para eles, porque nem celular eles têm, às vezes o celular não entra na rede social, não entra na Previdência Social. E eu fiz até no final dessa cartilha um questionário tirando dúvidas. Aquelas perguntas que as pessoas mais me fizeram na minha caminhada, né? Então, o BPC para essas pessoas, né, é direito deles, está na nossa Constituição, que a pessoa com 65 anos ou mais, a pessoa com deficiência, tem direito a esse benefício, o BPC Lower, né? Desde que preencha aqueles requisitos da miserabilidade. Né? Então, eles têm esse direito. A associação fica onde, o endereço dela? A associação fica na Rua Canárias, 1554, subesquina com a Capão da Canoa, bem próximo ao Semetron. Tá certo. O Isaac Bonfim Santos entrou aqui e está dizendo o seguinte: bom dia, epilepsia nas igrejas sérias é tratada como doença, tratável pela medicina disponível. Quanto às questões da fé em Cristo e os dons do Espírito Santo são questões mais pontuais e deve ser visto por um teólogo sério e bem formado. Parabéns à doutora pela sua dedicação às causas humanas. Obrigado, Isaac. Um grande abraço. Obrigado, Isaac. Doutora, vocês têm alguma rede social para as pessoas se contactarem no trabalho de vocês? Quem não conhece, está a fim de... Ou até quer ser voluntário, que tipo de voluntário Sim, você nós precisa? temos o Instagram, temos o Facebook, né? Eu trabalhei como defensora pública há mais de 30 anos na área criminal, né? Mas esse trabalho social eu sempre fiz assim... Paralelo na minha caminhada. Com o meu afastamento, a minha aposentadoria, eu fui obrigada a fechar a rede social, né? A pagar tudo, 100%. Depois reabri a página da associação, né? Tá no Instagram, tá no Facebook. Você vai ver lá, tem poucos seguidores, mas é porque eu deletei por causa do trabalho anterior, né? E eu peço para os ouvintes que estiverem com a gente hoje aqui no Rondônia ao Vivo com o Ivan, né, que entrem no Facebook, entrem no Instagram e sigam a nossa página, divulgue, que eu tenho certeza que muitas pessoas, mas muitas mesmo, não têm conhecimento da existência desta associação. Associação Ana Fonseca de Epilepsia. Sim. Tem algum telefone de contato, doutor? Sim, o telefone de contato é 99272-9848. Tá certo. Doutora, para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse um recado para os nossos internautas. Bom, o recado é que vamos nos unir, né? Vamos atrás de uma política pública para dar dignidade para essas pessoas com epilepsia que precisam de um tratamento sério, que precisam de um Romário que abrace também essa causa. Doutora, lhe desejo, nós aqui do Rondônia ao Vivo, conhecendo a sua associação, eu não conhecia, tá bom? Desejamos assim sucesso e vamos lhe adiantar, tá? Estamos de portas abertas. Sim. Quando forem promover algum evento, alguma palestra, alguma coisa, vamos ajudar a divulgar o trabalho de vocês, que é muito importante e necessita para que mais pessoas tenham acesso, porque muita gente sofre calada, muitas vezes sem saber que tem uma mão para amparar. Com certeza. Tá bom?
Doutora, obrigado por Obrigada, aqui. Ivan. Esse tempo da senhora aqui Certo. é muito importante. Bom dia a todos, bom dia a todas, né, que nos acompanharam neste momento maravilhoso. Só reforça o telefone, doutora. 99272-9848. Certo, pessoal? Gente, espero muito que essa conversa aqui com a doutora Rosária tenha servido para você que está aí do outro lado, que conhece alguém que sofre de epilepsia, sabe que ele tem alguns direitos, tem direito no INSS, tem associação para dar esse respaldo, para dar esse apoio. Agora, não deixa a pessoa sofrer sozinha, não esquece esse preconceito. Epilepsia não é coisa do demônio, não é coisa de, como a doutora falou, a fé já é outro campo, mas tem tratamento, não é, doutora? Sim, com certeza. E o pior veneno para quem está doente com epilepsia, para quem tem epilepsia, é o preconceito, né? Com certeza. Então tá certo. Até mais. Obrigada.